começando mais um programa Você Pode, e hoje com Márcio Salgado e Eliane Almeida. E a Eliane está aqui para contar para nós, né, Eliane, um pouquinho da história, de histórias diferenciadas, aonde as pessoas conseguem sair de qualquer situação, não é isso? Sim. Bom, eu comecei uma jornada de autoconhecimento através da programação neurolinguística, fazendo cursos e treinamentos, né? E nesse tempo eu acabei fazendo uma formação e assim foi crescendo esse desejo de saber, de conhecer um pouco mais sobre a mente humana, como nós funcionamos internamente, né? Como que essa mente nossa que permeia todas as nossas ações e as nossas atitudes, né, diária, ela funciona. E nessa busca, né, de conhecimento, de entender, eu aprendi a trabalhar com essa parte da programação neurolinguística. E eu vi uma necessidade muito grande de levar esse conhecimento para um grupo de pessoas muito específico, que são os dependentes químicos, né? Eu sou uma codependente, para deixar bem claro, o codependente é uma pessoa que já passou, né, um familiar, um amigo, que tem alguém da família ou alguém conhecido que está num processo de dependência química. Então, a vida dessa pessoa se transforma, porque a rotina familiar muda quando você tem alguém doente dentro da sua casa. E a dependência química é uma doença, hoje em dia, já considerada pela medicina. Com certeza. Né? E aí, começamos a fazer, eu e minha irmã, junto com o Márcio também, em algumas clínicas de recuperação, treinamentos, utilizando a PNL e o coaching, para direcionar uma melhora e uma ajuda na recuperação dos dependentes químicos. E aí surgiu uma ideia de criar um treinamento específico para que aí a gente pudesse ajudar realmente essas pessoas que estão passando por um processo tão complicado, né? E diga complicado, né, Eliane? Muito Porque complicado. tem muitas pessoas que não acreditam que pode sair disso, né? Eu costumo dizer que, com toda a vivência que eu tenho nesse tempo, já faz alguns anos que eu venho trabalhando com esse pessoal, com a parte da dependência, eles chegam desacreditados de si próprio. Né? E ao ponto de dizer, eu não sou ninguém, eu não tenho mais serventia no mundo, no planeta. Né? Ele deixou de acreditar em si próprio, junto com todas as pessoas ao redor. Deixaram de acreditar nele. E ele vem com aquele sentimento, né, o pensamento de que ele comprou essa ideia, de que realmente ele não é mais nada nem ninguém. E aí a gente vem com a programação neurolinguística, né, para fazer uma reestruturação, uma ressignificação mental, para que ele entenda que ele é, sim, muito importante e que existe saída. Uau! Existe saída, não existe, Márcio? Sim, eu costumo dizer que não é fácil, mas também não é impossível. Não. Você hoje é psicólogo. Hoje eu sou psicólogo, mas para chegar aqui deu um pouco de trabalho. Nem sempre foi assim, Não então foi tão conta para fácil. nós. Sim, hoje eu sou psicólogo, sou terapeuta cognitivo-comportamental. Meu trabalho de conclusão de curso foi focado em familiares de usuários de substâncias psicoativas. Hoje eu sou psicólogo da comunidade terapêutica, eu me recuperei há 20 anos. E vim de uma família simples, bem honesta, bem religiosa, mas eu ainda não tinha tido uma experiência com Deus, profunda, sincera. E fiz um uso de substância. Comecei na escola fumando um cigarro e depois conheci a maconha e tendo aquela doce ilusão do controle, né? De que eu dou conta, aquela coisa bem do adolescente de onipotência, eu posso tudo, nada vai me fazer mal. E engrenei no uso muito forte de cocaína. Foi quando eu tive que procurar ajuda. Você tinha quantos anos nessa época? Quando você iniciou, né? E nessa época que você decidiu procurar ajuda? Eu comecei, aos 9 anos eu já fazia uso de álcool. Assim, aquela coisa de, dá um pouquinho para ele, que senão ele vai ficar aguado. Aquela coisa bem de... A família mesmo? A própria família. É a droga lícita que está E presente sem- todos os dias, né? E a gente se ilude achando que isso é normal. Mas como você vê, com 9 anos já iniciou ali um processo de experimentar substância, né? E tão cedo você já começa nesse processo. E está lícito, né? É liberado. Vende em qualquer lugar. Vende em qualquer lugar. Em qualquer supermercado. Para qualquer um, E hoje em dia. E o mais chocante é a família, né? Que olha para uma criança e Sim. fala só um pouquinho. O interessante, se a gente for estudar, né, a terceira causa-morte mundial é o alcoolismo. E, assim, é uma coisa que se vende no mercado, numa padaria,
E é proibido ao adolescente, mas ele tem acesso a essa substância. E assim, foi bem complicado. E assim, o interessante é que na adolescência, aquela coisa de fazer parte de um grupo, de querer ser aceito, você acaba sendo seduzido pela substância. E bem complicado, escola. Eu me lembro que eu era um excelente aluno, um bom aluno, e essa questão do rompimento do relacionamento do meu pai com a minha mãe mexeu um pouco comigo também. Emocional. Contribuiu, isso. E uma estima muito baixa. E aquela coisa daquele mito. Ah, maconheiro é mau, é malvado, é tudo bandido. Aí você conhece pessoas que não são assim. Falam bem, têm uma vida até interessante, né? São até um pouco famosos, né? Então você acaba se identificando e introjetando o quê? Pô, é legal, é maneiro, é bom. Então o seu conceito de bom muda. E o vínculo familiar é essencial, é importante nesse momento. Porque você vai romper um vínculo, você estabelece e rompe vínculos na vida. E faz escolhas também. Então foi um processo bem complicado. Eu me lembro que eu fui considerado o melhor abastecedor de uma multinacional. 6 meses depois eu não consegui trabalhar na segunda, já não ia trabalhar na sexta, e perdi o controle. E eu achava que eu tinha o controle da substância. Foi quando meu chefe me chamou, tá tudo bem, você quer ajuda? Eu falei, não, tá tudo bem, te nega, né? A negação é bem do usuário de substância, dependente químico. Foi quando eu pedi ajuda, meu irmão já tinha passado por um tratamento, eu sabia que existia possibilidade, por quase morrer numa situação, quase morri, de ter uma arma na cabeça, algo bem impactante, foi quando eu pedi ajuda. E eu me lembro que eu entrei no meu quarto chorando, mas o que aconteceu? O que você aprontou dessa vez? Falei, poxa, eu quero ajuda, eu não aguento mais. Sem Deus eu não vou conseguir, eu quero uma casa de recuperação cristã. Foi quando eu conheci o Desafio Jovem Manaim, uma instituição muito séria, que eu sou psicólogo hoje, atendo pessoas lá. E quando eu falo para os meus pacientes hoje, olha, eu sei o que você está sentindo, eu sei o que é chegar aqui. É bem impactante e gratificante para mim poder ajudar, né? A mão que eu estendi, a mão que me ajudou a levantar é a mão que eu estendo para levantar pessoas também hoje. Uau, gente, vamos entrar no intervalo e já voltamos. Você pode sair da dependência química. Voltando com o programa Você Pode, Eliana, contando para nós aqui como que é o processo, Eliana, dessas pessoas que são usuários de droga, como eles passam por tudo isso até eles chegarem a se libertarem, porque a gente sabe que dá, né, Eliana? Sim, dá. O conhecimento da programação neurolinguística veio me trazendo experiências de perceber que pessoas podem fazer o impossível, né? Nós vemos pessoas que passaram por situações adversas, situações muito complicadas e saíram dessa situação. Porque souberam e aprenderam a como surgem esses comportamentos, né? Quando a gente fala de dependência química, nós estamos falando de uma ingestão de substância, né? Essa substância ela tem uma ação na mente, no cérebro, atinge algumas partes e produz os neurotransmissores, a dopamina, as substâncias que nos dão prazer, né? E elas também são produzidas quando a gente corre, se exercita, quando a gente está com os amigos em uma festa. E aí, só que nessa forma, de uma forma vem de fora, exógena, né? Nós não produzimos. Então, cria-se uma recompensa cerebral. E aí, gera dependência. E é muito importante a gente falar um pouco sobre essa questão da dependência, porque em muitas situações existem dependências que não têm a substância, né? Nós temos dependência emocional, pessoas que estão dependentes uma da outra, e isso gera diversos conflitos, né? Sofrimento, inclusive. Eu trouxe, né, pessoas aqui, né? Eu acho que muitas coisas, porque você falou que passou por tudo isso, né? E o processo é um processo longo. Longo, complicado, difícil. E eu me lembro que quando eu busquei ajuda, o principal é você dar continuidade ao seu tratamento na comunidade terapêutica. É bem difícil ficar longe de casa, meio de pessoas com uma história bem complicada, às vezes mais complicada que a sua. E quando você sai,
Aí o desafio começa. As pessoas vieram me oferecer, fazer propostas e decidir e escolher que você tem que romper, né? Primeiro você tem que ser honesto, ter uma abertura e ter o desejo de tentar. Honesto que eu preciso mudar hábitos, lugares, pessoas. Eu tive que mudar, mudei radicalmente minha vida. Se afastar, né? Rompi um relacionamento que era prejudicial, era contraproducente, não era legal. E comecei uma caminhada. E assim, graças a Deus nunca mais recaí, nunca tive recaída. Mas eu decidi, eu entendi que a substância não me ajudaria, pioraria a situação. De alguém chegar, me oferecer e dizer, olha, cara, não dá para mim, não quero mais isso, não é mais para mim. E rompi. Agora, é difícil. E, assim, a solidão leva muita gente de volta para a substância. Você fica sozinho. Quando você adoece biopsicossocial, você adoece fisicamente, a parte fisiológica, você adoece emocionalmente, você acostuma com a sensação, e socialmente, você só consegue andar com quem usa. Então, fazer novas amizades, romper esse muro é bem complicado, mas foi vital para mim, mudar as amizades. Foi o que começou realmente a te ajudar a ficar longe, né? Sim. Porque a Eliane estava explicando aqui, são vários tipos de dependência. Sim. Eu vou abrir aqui para vocês, o meu pai morreu aos 47 anos, desde 7 anos também bebia. Meu pai, eu acredito que não chegou a usar, né, drogas mais fortes, mas a bebida, como você disse no começo. Exato, é uma ilusão a gente achar que a bebida é uma coisa comum. Não é. É como o Márcio mesmo disse, o índice de dependência é maior no alcoolismo, muito maior. Dentro de uma clínica de recuperação, a dificuldade de tratamento é muito mais, né? Se você pensa, se fizer uma pergunta, você acha que o que é mais difícil largar, o crack, a cocaína ou o álcool? Entre todos, o índice é muito maior, é mais complicado você tratar o alcoólatra, porque você vai estar num churrasco, vai ter uma cerveja. Você vai estar numa festa, vai ter uma cerveja. Ela vai estar ali em todo momento, a todo momento presente. E há essa necessidade de treinar a mente para fazer escolhas e decidir o que é bom para você. Porque a situação, o conflito, né, a presença de alguém que vai te oferecer, alguém que vai trazer para você, às vezes vão colocar na tua mão. E você, naquele momento, ter força para dizer, não, isso eu não quero. E como que é, Eliane? Eu fico imaginando, né? Porque como é uma droga lícita em todos os lugares, como você disse, sim, está. Sim. Às vezes a gente sai da escola, né? Eu saio da minha empresa e eu passo aquelas crianças que estariam na escola na parte da manhã, estão sentadas na rua, tomando vinho, tomando alguma coisa. Eu falo, meu Deus, o que é isso, né? E aí você tão, às vezes eu falo que é tão maluco, porque quando às vezes a gente traz um pouco dessa realidade, desse assunto à tona, né? Porque é um assunto que às vezes fica um pouco adormecido, né? Não se fala tanto disso, às vezes dói. Então é importante a gente trazer à tona essa situação. Mas crianças estão internadas em clínicas de recuperação. Quando uma certa vez eu comentei que tinha ido até uma clínica, fazer um treinamento de uma clínica de menores, me perguntaram, mas como assim menores? Menores de 18? Eu falei, não, até de 6, 7, 9 anos, Nossa. Usuário de droga e dependente. 6 anos, 8 anos, Eliane? Pequenininhos. E aí você fala, como começou isso? Começou dentro de casa. E aí você pode observar que por muitas vezes é comportamental, porque no ambiente em que ele vivia, o álcool era comum, o fumo era comum, em muitos casos até o uso de substância era comum na frente dos filhos, e ele aprendeu que aquilo era uma coisa natural para ele. E em muitos casos é o grupo de adolescentes em que eu preciso ser aceito, né? Por falta, às vezes, de alguns recursos internos para poder lidar com as perdas, o sofrimento e as frustrações da vida, acaba-se indo por um caminho para onde eu encontro ali aquilo que talvez falta aqui dentro, né? Afeto, atenção, a aprovação, né? Às vezes não tenho isso dentro de casa, esse apoio, esse aconchego, ou eu tenho uma falta, uma deficiência de afeto, ou às vezes até tenho, mas não que o afeto que eu quero. E isso distorce aquela realidade. E é onde a programação neurolinguística vem. Porque se foi um comportamento aprendido, né, em algum momento ele aprendeu a ter um comportamento de dependência, e isso a gente vê muito claro na criança, né? A criança que chora e é atendida, ela cria um comportamento de toda vez...
voltando com o nosso programa Você Pode, e hoje falando sobre dependência química, né? O Márcio está nos contando, hoje ele é psicólogo, né? Passou por essa experiência como usuário de droga desde a infância, né, Márcio? Algo muito sério. E hoje, como você faz para ajudar as pessoas, né? Contando essa sua história, Márcio. Eu já dei alguns depoimentos em alguns lugares, né? Hoje eu sou psicólogo, atendo no Desafio Jovem Manaim, uma comunidade terapêutica no sul de Minas. E, assim, o que a substância faz? Ela congela as suas emoções. Você não sente emoções. Você não percebe como você pensa, o que você sente, você se comporta. Então, quando eu começo a entender quais são os meus pensamentos automáticos, quando eu começo a perceber quais são as emoções e nomeá-las, eu consigo alavancar algumas questões internas. Então, as pessoas podem sim sair dessa. Elas têm o direito. Você não nasceu usando substância, então busque ajuda de um especialista, independente de qual setor que você vai buscar ajuda, porque terapia, a gente acha que é só psicólogo, né? Uhum. Terapia é buscar bem-estar, mudança e transformação. Então, hoje eu atendo, às vezes, num dia 8 pessoas, faço palestra com mais ou menos 40 pessoas nessa comunidade terapêutica, Desafio Jovem Manaim, onde eu tenho visto pessoas assim, tendo a vida transformada. Essa questão de afeto, carinho, interessante que no set terapêutico, quando as pessoas percebem que tem um lugar que elas podem falar e ser quem elas são, e entender o que elas estão sentindo e pensando, eles resgatam a sua identidade, que foi perdida no uso de substância. Então, é bem por aí, o caminho é possível, sim. E é só procurar Desafio Jovem Manaim. Que bacana. Que eles podem buscar ajuda. Um trabalho lindo, né? Que se o Márcio ele pôde sair disso, eu tenho a certeza que você também pode, né? É possível. Como o seu trabalho, o trabalho da Eliane, né? Eu quero que você conte também, Eliane, como tudo isso tem ajudado essas pessoas, né? Porque eu fico assustada, que nem nós estávamos falando das crianças aí, né? E mães que às vezes estão grávidas usando, porque a gente vê muito na TV, mas eu já vi pessoalmente. Também, mães que até o final usando crack, que é uma droga aí, né? Que está, as pessoas falam que é o câncer da sociedade, né? Sim. E como é tudo isso, Eliane? Bom, eu tenho uma formação na área da saúde também, né? Tive 10 anos trabalhando no SAMU em São Paulo e por muitas vezes eu tive presente na Cracolândia. E lá é muito comum meninas, adolescentes grávidas usando crack, cocaína, substâncias e junto com crianças também. É muito triste e doloroso. Mas eu falo que o corpo humano é de uma sabedoria surreal, né? É algo que Deus criou de uma maneira muito... É a máquina mais perfeita que existe, né? Então, em alguns casos, pode sim essa criança nascer com uma predisposição, né? Para uso de substância. Mas, em alguns casos, a placenta tem essa função de nos proteger, né? Proteger de doenças, de lesões, e, enfim, para que aquela criança se desenvolva com plenitude e com saúde. Porém, os comportamentos, os sentimentos e o ambiente em que aquela mãe viveu, ela traz essa informação, né? Hoje a neurociência explica muito isso, que trazemos informações energéticas no nosso DNA. Então, às vezes, essa informação veio lá de trás de um antepassado, né? Geneticamente, de uma forma energética, explicado pela neurociência, que traz esses comportamentos, né? É aquela criança, aquele adulto que você vê que tem um comportamento do bisavô que fazia uso de substância. E aí você fala, como pode? Né? Isso é coisa... E leva, assim, às vezes, para um lado um pouco mais místico, mas não, esse é explicado, a neurociência explica. E diante de tudo isso, do comportamento, da parte comportamental, hoje, né, também com a dependência tecnológica, né, que nós vivemos a era da tecnologia, tem muita gente dependente, já existe clínica de recuperação para dependente de tecnologia. E a comportamental, não há substância envolvida nesse caso. Né? É somente o comportamento de uso, de ser aceito, de sentir-se visto e aceito pela sociedade, pelas pessoas, gera essa dependência. Então, a dependência ela é muito vasta. E a programação neurolinguística, junto com o treinamento, ela vem transformar a raiz do problema. Porque quando você trata só o sintoma, a chance de recaída é maior.
Agora, se eu entro, né, com a programação neurolinguística e eu pego aquela fase onde ele aprendeu esse comportamento e ressignifico aquela questão, aí a gente entra com um tratamento mais efetivo, com menor chance de reincidência. Porque aí a gente trata a causa. Então, é um processo terapêutico na dependência que é muito importante, é um conjunto de trabalho, com psicólogos, médicos, tratamentos medicamentosos, se assim for necessário, mas também tratar da mente. E era algo que eu via que não tinha. Foi quando, né, eu fiz minha formação no Instituto Ferrarese. Eu e minha amiga Marcela, uma grande irmã, um presente de Deus na minha vida, nós montamos a nossa primeira franquia do Instituto Ferrarese em São Paulo. E eu trouxe essa experiência com a dependência, com a recuperação de dependentes, e criamos o Instituto Ferrarese Adictos, que é um treinamento que nós criamos, né, exclusivo para clínicas de recuperação e para codependentes, para os pais, a família, saber tratar as suas próprias emoções para lidar com a situação conflito. Eu digo sempre, um dependente químico não é ele que sofre sozinho, a família adoece junto. O comportamento da família muda quando você tem um dependente dentro de casa. Toda a atenção da família acaba se voltando para ele e os demais membros acabam ficando um pouco de lado. E aí gera naquelas pessoas um comportamento diferente. Então vai se crescendo os problemas. Então há uma necessidade muito grande de trazer esse conhecimento na recuperação da dependência química, mas também na codependência, que são os pais, os familiares, os amigos que estão diretamente envolvidos com eles. Então, agora, né, nós trouxemos essa tecnologia para essa área da dependência, usando a programação neurolinguística, a neurociência do comportamento, para que a gente possa ter mais efetividade na libertação, né, desse vício e desse comportamento que realmente é muito ruim para todos envolvidos nessa situação. E como que as pessoas, Eliane, entram em contato com vocês, né? Vocês têm rede social, como que as pessoas entram, porque todo mundo quer saber, né? Sim, sim. Nós estamos com a página no Face, né, o Instituto Ferrarese Adictos, e também no Instagram, Instituto Ferrarese Adictos. Tem um link também na página do Instituto Ferrarese, que é www.institutoferrarese.com.br. Lá tem todas as informações também a respeito dessa parte que nós criamos aí do Adictos. Gente, que lindo. Olha, gratidão, Eliane. Eu que agradeço. Você está aí ajudando as pessoas, porque muita gente está em casa, né? Sim. Ele não tem problemas, ele tem um amigo, tem um filho, tem um parente que precisa sair disso, né, Márcio? Gratidão, né? Que Deus continue abençoando grandemente a sua vida, o seu trabalho com as pessoas, né? Agradeço você que esteve conosco e saiba, você pode sair de qualquer dependência química. Eu agradeço também o Dueto Mix, que cuida dos meus cabelos, a De Valentina Boutique, que me veste, e a você, que pôde participar conosco desse programa e com certeza vai ajudar a impactar alguém aí. Você pode.